igreja, estamos nós aqui para mais um papo reto, numa reflexão de um texto muito interessante da Palavra de Deus. Convido você a abrir lá em Mateus capítulo 5, acompanhe comigo na tela. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e lhe tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Esse é um texto muito rico e que te traz algumas abordagens, mas eu queria falar especificamente sobre a lei da milha dentro do Império Romano. O Império Romano conquistou diversos países e aquelas pessoas tornaram-se escravas daquele grande conglomerado de guerra. O fato é o seguinte, quando nós perdemos uma guerra e somos escravos, nós temos que submeter às leis daquele que está nos aprisionando. O Império Romano instituiu a lei da milha da seguinte forma: se qualquer soldado equipado, caminhando pelas longas estradas, avistasse alguém que fazia parte do povo dominado, podia obrigá-lo a carregar por 1 milha os seus pesados equipamentos. Mas você pergunta, mas pastor, se essa pessoa estivesse indo por norte e o exército estivesse deslocando para o sul, não importa. Ele podia mandar essa pessoa parar a sua caminhada, parar a sua jornada e obrigá-lo a ir na direção que ele bem entendesse por 1 milha. Pois bem, quantas vezes nós estamos na caminhada com diversas pessoas e quando nós olhamos para o lado, uma pessoa que havia se libertado, havia se transformado, havia mostrado fruto de transformação, de repente você vê ela andando em direção contrária. E você se pergunta, mas o que está acontecendo? Fulano teve experiências, fulano estava andando comigo, e estava dando frutos até, eu posso dizer dessa forma, e agora o que está acontecendo? Ele decidiu voltar atrás. Talvez exista alguma coisa que não esteja diante dos seus olhos, não seja perceptível diante dos seus olhos físicos, mas no mundo espiritual existem guerras que foram perdidas por essa pessoa e ainda existe legalidade para que haja a obrigatoriedade, quando os demônios exigem que ele volte na lei da milha por um caminho que ele mesmo não querendo é obrigado a voltar. Então essa é a grande questão. A coisa transcende muitas vezes o que você está vendo com os seus olhos físicos. E o mais interessante é que existe uma outra contrapartida também desse tipo de escravidão, que é quando a pessoa está andando num determinado ritmo e de repente vocês sentem de parar para um momento de descanso, de refrigério, de amadurecimento e etc. E vindo essas forças opressoras, chamam essa pessoa a caminhar 1 milha para frente. E aí você fala, uau, pelo menos ele está caminhando agora no caminho certo. Mas eu quero te dizer que isso também pode representar um grande perigo. A palavra fala que nós não devemos andar de uma forma prematura. E tem vezes que o Senhor faz com que você pare, mesmo sabendo o caminho certo. E aí eu faço um paralelo sobre pessoas que têm chamadas ministeriais. Pessoas que são chamadas ao ministério e eles sabem aonde eles precisam ir. Mas às vezes, por armadilha do inimigo, ele te obriga a ir antes do tempo nessa direção, que pode ser bênção no futuro, mas nesse momento pode se transformar numa grande maldição para você. Então, você pode perguntar, andar para trás, andar para frente, mas o exército venceu, o que fazer? Pois bem, é momento de mudar a sua história. É momento de transformar isso e voltar a ter a sua liberdade. Voltar a ter o direito de fazer aquilo que você sente de fazer. Quebrar com esses grilhões de escravidão, quebrar com essas leis espirituais que te aprisionavam até hoje. E você pergunta, como eu posso fazer isso? Eu te digo, 2 coisas são necessárias para começar essa trajetória e esse novo combate, que pode transformar totalmente o resultado dele. A primeira coisa eu falo, você precisa acreditar em você. Você precisa começar a olhar para você de uma forma diferente. Não como um derrotado, não como um fracassado, não como um qualquer. Mas você precisa entender que você foi chamado para fazer parte de um grande exército. A segunda coisa é entender nesse grande exército que existe um general. Somente um general. O nosso general é Cristo. E quando você decidir colocar ele no lugar correto para dar as ordens e as estratégias corretas e você obedecer isso, você muda a sua história.
Então, coloque Cristo no lugar dele, como o general dos generais, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E a segunda coisa, comece a acreditar em você verdadeiramente. Com isso, você vai ver essa história mudar e a opressão perder a legalidade que existia até o dia de hoje. Seja livre, seja transformado, seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Shalom Adonai, Deus abençoe a sua vida.